E hoje nós iremos falar sobre dízimos e oferta. O livro de Gênesis, que já foi lido, capítulo 14, versículo 20, que já foi lido neste momento. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esta mensagem ela foi transmitida através dos nossos patriarcas, para que nós venhamos a fazer uma recapitulação da gloriosa palavra de Deus para os dias atuais. Sabemos nós que o dízimo, Abraão, antes mesmo de ser estabelecido pela lei, ele deu o dízimo ao povo, ou seja, a Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e o sacerdócio de Salém. Este sacerdote, ele recebeu o dízimo de Abraão. Para quem não sabe, Abraão é um de nossos patriarcas, os primeiros patriarcas, já lá no começo da Bíblia, no Gênesis. Então nós sabemos que Abraão, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha, de tudo que ele obteve. Ele deu o dízimo na casa do Senhor para o sacerdote Melquisedeque. E então, se nós formos adiante, nós iremos compreender que Jacó também, ele deu o dízimo. O primeiro dizimista dentro da Sagrada Escritura foi Abraão. O segundo dizimista dentro da Sagrada Escritura foi Jacó. Mesmo antes de ser estabelecida a lei, o dízimo já era recebido nos templos, e os sacerdotes recebiam. Olha o que diz Gênesis 28, 22: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui está falando sobre Jacó. Jacó, ele foi o segundo dizimista após Abraão. Foi o segundo dizimista que dizimou diante da Sagrada Escritura. Jacó, ele deu o dízimo, assim como Abraão deu o dízimo, antes que era lei. E a lei vem trazendo ensinamentos também sobre o dízimo, Depois que Jacó deram o dízimo de tudo que possuía, Deus estabeleceu através de Moisés o dízimo para se tornar lei, Naquela época de Abraão, Isaque e Jacó, ainda quando eles devolviam o dízimo, ainda não era estabelecido por lei. Mas quando veio Moisés para trazer a lei do Senhor através da sua palavra, o Senhor Deus, ele estabeleceu por Moisés que o dízimo seria também colocado diante da lei, para que o povo israelita viesse a devolvê-lo na casa do Senhor. Se nós vemos o livro de Levítico 27, 31, que diz assim: porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Versículo 32 diz: no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Nós sabemos que naquela época de Abraão, de Isaque e de Jacó, o tempo dos nossos patriarcas, assim como o tempo que foi estabelecido o dízimo para Moisés trazer aquele mandamento diante da humanidade, diante do povo israelita, o dízimo era de cereais, era de gado, era de ovelha, era de rebanho, não era em espécie de dinheiro. E por que o dízimo veio se tornar de uma forma que as igrejas recebem em dinheiro? É pelo simples fato de que naquele tempo o povo vivia mais era de colheita
de criar animais, e hoje em dia o povo se propagaram de canto a canto, e os dízimos não foi mais entregue nas igrejas como era entregue naquele tempo. Naquele tempo era necessário que alguém que trabalhava em roça traria do seu cereal, da sua roça, a 10ª parte para o sacerdote trazer para a casa do Senhor, do sacerdote, do sacerdócio, né? Mas como passou este período de tempo e chegamos até agora, a nossa geração, aquele tempo o povo criava gado, ovelha, rebanho, e dali eles traziam os dízimos, os 10% para a casa do Senhor. Mas como hoje a maioria das pessoas trabalham, não é com gado, não é com fazenda, não é com rebanhos, não é com roças, então eles preferem trazer para a igreja, para o templo, apresentar diante do sacerdócio em espécie de dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que o dízimo antigamente era devolvido, era para o sacerdote, e era em gado, quem criava gado, em cereais, quem fazia roças, e assim por diante. Olha o que vai dizer o versículo 11, capítulo 12 do livro de Deuteronômio: então haverá um lugar que escolhera o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trarei tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e as vossas ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Então naquela época, aquelas pessoas que faziam votos, aquelas pessoas que traziam sacrifício, traziam seus dízimos, traziam seus holocaustos, eles traziam para apresentar diante do sacerdócio, né? Em espécie de gado, de ovelha, de cereais, de trigo, e assim, de acordo com o que eles trabalhavam, ele trazia do seu trabalho. Como hoje nós não trabalhamos com cereais, não trabalhamos com gado, não trabalhamos com ovelha, então nós temos que entregá-lo o dízimo daquilo que nós adquirimos no dia a dia. Olha o que vai falar Malaquias, capítulo 3, versículo 8 do livro de Malaquias: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha este versículo, muitos pastores trazem como um versículo que quem não devolve o dízimo para a casa do Senhor, este será amaldiçoado, porque ele vai para outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz que nenhum ladrão entrará no reino dos céus. Mas só que nós não temos que pegar um versículo isolado para colocar um versículo acima da salvação, ou seja, colocar o dízimo acima da salvação. O dízimo não está acima da salvação. Quando alguém devolve o dízimo na casa do Senhor, ele está devolvendo por livre e espontânea vontade. Assim como também quando alguém oferta na casa do Senhor, ele está ofertando ou dizimando por livre e espontânea vontade. Não interfere na salvação do homem o entregar o dízimo ou deixar de entregar. Não interfere na vida do homem, na salvação ou condenação do homem, se ele deixar de ofertar ou dizimar ou não. Então isso não influencia na vida do ser humano. Só que nós sabemos que o templo, ele necessita, né? Sempre necessitou, sempre precisou, sempre foi transmitida pelos nossos patriarcas, que sem os dízimos e sem as ofertas, a igreja não prevalece. Por que não prevalece? Porque do dízimo e da oferta é que necessita para comprar algo que tem dentro da igreja, e também necessita para dar mantimento aos órfãos, às viúvas e os necessitados. Vamos ler Mateus 5:23. Portanto,